Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Agora que se conclui a discussão na generalidade da proposta de lei do Orçamento para 2016, começa a ficar mais nítido para todo o país o que pode representar para Portugal e para os portugueses as escolhas que estão a ser feitas e as suas consequências para o futuro. Começou o Partido Socialista, no seu programa de governo, bem como na negociação dos entendimentos no seio da maioria que o suporta, por apontar como facto distintivo do início da sua governação assumir o compromisso pela reversão acelerada de medidas de austeridade. Conhecendo o impacto orçamental sobre o déficit que essa escolha representava, o Governo começou por apontar 2,8% do PIB como objetivo para o déficit de 2016. Sabe-se que neste objetivo se incluíam outras medidas de aumento de despesa pública que haviam sido apresentadas no contexto de uma estratégia de médio prazo, destinada a estimular mais o crescimento da procura interna, por via da opção por mais transferências sociais, que proporcionariam o crescimento do consumo, e por via da opção por mais despesa pública de investimento. Em conjunto, estas medidas de agravamento da despesa pública e de redução da receita fiscal permitiriam, segundo o Governo, crescer mais e mais depressa, ao mesmo tempo que satisfaziam obrigações de ordem constitucional e de equidade social. Defendia ao Governo que não haveria risco maior com esta estratégia. Não se punha em causa a consolidação orçamental, apenas se escolhia um ritmo mais moderado de consolidação. Também não se geraria qualquer desconfiança quanto à trajetória de redução do rácio de dívida pública, apenas se daria mais verossimilhança a uma redução mais sustentada da dívida, porque só crescendo mais se pode ser mais forte para pagar a dívida e gerar confiança nos credores, afirmavam. Seria realmente esta a percepção dos nossos credores e das instituições externas a quem os investidores prestam atenção antes de tomar decisões? Seria este o caminho compatível com as regras do semestre europeu, do chamado Tratado Orçamental e da Lei de Enquadramento Orçamental que o reflete? Fiz aqui ao Primeiro-Ministro estas perguntas desde o início de funções do novo Governo, inaugurando uma nova prática política de deixar sem resposta aquilo a que não interessa responder. O Governo lá foi adiantando, se fosse preciso, saberia defender com galhardia esta estratégia em Bruxelas. E que o país haveria de ver, um Governo que não fosse subserviente como o anterior, saberia defender o interesse nacional com melhores resultados e tudo sem afrontar os parceiros europeus. E foi assim, ainda nestes prolegómenos orçamentais, que o Primeiro-Ministro deu uma entrevista ao Financial Times, onde revelava que as semanas de negociações com a Comissão Europeia tinham sido intensas, difíceis, mas que se estava a alcançar um resultado favorável que afastaria cenários de dúvida e desconfiança sobre a estratégia do novo governo português. Depois foi o que se sabe. Tudo não passou de encenação. O esboço orçamental apresentado marcou o início da descida à terra, com correções ao cenário macroeconómico e um objetivo do déficit mais baixo. Mas provocou logo grande choque em Bruxelas. As instituições nacionais e independentes que avaliam estas questões já tinham arrasado o esboço. Ele era pouco realista, muito arriscado e ludibriava as regras europeias e nacionais. O resultado subsequente, triste, é conhecido. O Governo andou 10 dias a mudar a natureza do esboço e apresentou um resultado que, apesar de não ser liminarmente rejeitado, deixa tanto a desejar que novas medidas devem, segundo o Eurogrupo e a Comissão Europeia, começar desde já a ser preparadas para serem incluídas de preferência ainda nesta proposta de orçamento, antes de ela ser aprovada, mas o mais tardar para serem discutidas em abril, juntamente com o Programa de Estabilidade. A proposta orçamental passou então de expansionista a restritiva, nova palavra socialista para designar austeridade. Mas uma austeridade melhor, dizem,
já que tem a marca socialista, bloquista, comunista e verde. E como sabemos, para a nova maioria verde, comunista, bloquista e socialista, o seu orçamento só pode ser ideologicamente melhor e mais puro do que qualquer outra coisa que já tenha existido. Por isso, apesar de a carga fiscal afinal já não baixar e de algumas medidas emblemáticas da nova governação terem ficado em suspenso para nova oportunidade, este orçamento, que como já todos percebemos, está ainda longe de conhecer a sua última versão, é apresentado como sendo o princípio do tempo novo que se quer viver no país. Pelo meio, e na margem desta encenação autêntica, o Governo e a sua maioria vão completando o quadro político e económico, pontuando com a reversão de muitas outras medidas, não de austeridade, mas de natureza estrutural, que o processo de ajustamento nos aconselhou a realizar. Na educação, no setor empresarial do Estado, com as privatizações e concessões, na legislação laboral, na política de rendimentos, na reforma do IRC, entre muitos outros setores, a mensagem principal é reverter e andar para trás para poder parecer mais progressista. A ode ao progressismo não se fez esperar. A reputação e a credibilidade que foram amealhadas por Portugal, com esforço e sacrifício, sofreram um fortíssimo abanão. Isso mesmo ficou bem estampado no recente processo de crescimento do prémio de risco da dívida soberana portuguesa, que disparou muito acima de qualquer outra no contexto de perturbação que atingiu os mercados financeiros. Nem o facto de o Banco Central Europeu andar literalmente às compras impediu que, com aversão ao risco, os investidores vendessem os títulos portugueses e que Portugal, no final desse processo, tivesse galgado um patamar acima do que arduamente tinha conquistado em matéria de taxas de juro, deixando antever dificuldades crescentes em próximo e provável agravamento das perspectivas nos mercados financeiros. Pelo meio do processo orçamental, agravou-se também a tendência dos partidos da maioria para veicular uma versão falsificada da realidade histórica, pretendendo criar nos portugueses a ideia que o país só teve crise e austeridade porque agentes malévolos e ideologicamente enviesados governaram o país nos últimos anos. Não espanta que esta versão corra pelo lado da extrema-esquerda parlamentar, coerente com o seu fanatismo ficcional, não apenas da realidade portuguesa, mas do mundo no seu todo. Mas chega a ser embaraçoso ver os socialistas, por vezes os mesmos que no governo em 2010 e 2011, defenderam e executaram os cortes de salários da função pública, congelaram o salário mínimo nacional, congelaram as pensões, cancelaram o quarto e o quinto escalões do abono de família, aumentaram todas as taxas do IVA, incluindo a normal de 21% para 23%. Propuseram e se comprometeram com a retirada de benefícios fiscais às famílias, no âmbito da educação, da saúde e da habitação em sede IRS. Aprovaram o agravamento do IMI e, por aí fora, apresentarem-se agora como os agentes de uma política patriótica e progressista que aposta no crescimento da economia e combate a maldosa austeridade que, afinal, eles mesmo iniciaram. E julgam que, repetindo esta falsificação, descansam os espíritos inquietos, que, no fundo, sabem que a austeridade não é de esquerda nem de direita, é o que sobra quando acaba o dinheiro. A coroar este desajeitado processo orçamental, lá apareceram as desesperadas acusações de falta de patriotismo e mesmo de sabotagem, numa acusação pessoal do chefe do governo, dirigida a mim próprio e a outros deputados europeus do PPD-PSD, que terão ou teremos movido influências poderosíssimas, pelo menos em Bruxelas, para deixar ficar mal o governo português e Portugal. Outra acusação pessoal
e dirigida também ao caráter dos anteriores governantes da coligação entre o PPD-PSD e o CDS-PP, já havia sido desferida pelo Dr. António Costa a propósito do suposto embuste a que teremos conduzido as instituições europeias no âmbito da classificação de medidas de natureza temporária como tendo um efeito estrutural, que tinham, o que terá alegadamente contribuído para que bondosas, novas, mas erradas classificações do Governo não pudessem fazer o seu curso em Bruxelas, prejudicando assim as legítimas aspirações dos novos governantes. E desta maneira, julga o atual Primeiro-Ministro que se livra da responsabilidade pelas medidas que inclui neste arremedo de orçamento que nos apresenta. Julga que, acusando, insinuando, denegrindo o seu antecessor, resolve o seu problema de poder ser visto como quem usurpa o que não conseguiu conquistar por direito próprio em eleições e de poder ficar, afinal, com uma réplica da verdadeira fonte de autoridade que precisa de destruir e aniquilar para que a falsificação não seja notada. Quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que lamento profundamente que estas obsessões o impeçam de fazer o seu caminho com a elevação e a dignidade que todos apreciaríamos observar, apesar das diferenças que nos separam, e são muitas. Mas fica-me, com alguma ironia, permita-me, a satisfação de verificar que parece que, juntamente com o pacismo, que não sabia existir e que o senhor pretendeu ontem criar, sou, involuntariamente, um fator relevante de estabilidade para o governo em Portugal. Na verdade, apesar de estar na oposição, a cada debate que passa, percebe-se que uma ambição que não tinha se vem refletindo na situação política do país. Estou, de certo, desproporcionada, imerecida e, ironicamente, a transformar-me no principal elemento de agregação e união da curiosa diversidade partidária da maioria que o sustenta. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, permitam-me que procure agora resumir o essencial do que está em jogo com este debate orçamental. O país inteiro sabe qual era a estratégia orçamental que nós executaríamos se estivéssemos no Governo. Defenderíamos uma mais gradual, mas permanente remoção da austeridade, para não tropeçar no excesso de voluntarismo e não obrigar os portugueses a terem de pagar no futuro, novamente com mais sacrifícios, a imprudência do presente. Apostaríamos numa fiscalidade... Não queriam saber o que faríamos? Ouçam os senhores deputados. Apostaríamos numa fiscalidade mais favorável para as empresas e para o investimento, para promover melhor o crescimento sem dívida e o emprego sustentável. Mais e melhores investimentos e empresas hoje representam mais e melhores empregos e rendimentos amanhã. Seríamos mais exigentes na disciplina das contas públicas e mais ambiciosos na redução da dívida, nomeadamente antecipando mais reembolsos nos empréstimos do Fundo Monetário Internacional e poupando mais nos juros. E sim, isso teria reflexos no curto prazo em matéria orçamental. Mas Portugal estaria em posição mais previdente e mais segura. Trocaríamos bem uma parte do esforço fiscal que este Governo pede aos portugueses para fingir que remove a austeridade por uma reforma da segurança social que trouxesse por via fiscal sustentabilidade às pensões e reduzisse o déficit implícito e explícito no sistema previdencial, gerando assim confiança e segurança dos contribuintes nas pensões em pagamento e nas pensões futuras. Estaríamos a fazer a reavaliação da primeira vaga de reformas estruturais já realizadas
e a preparar uma agenda ambiciosa de uma nova vaga de reformas estruturais, mais voltadas para o aumento da produtividade dos serviços públicos, para a atração de mais investimento externo e para promover uma maior abertura da nossa economia e o crescimento das nossas exportações, para inverter a recessão demográfica e para atacar as causas económicas e sociais das profundas desigualdades que persistem há décadas em Portugal. E não estaríamos a falar de renegociação da dívida, como um pirómano que se deleita com a destruição de reputação e de valor da economia, como sucede com a atual maioria do Governo. Também não estaríamos a estimular mais o consumo interno, que felizmente tem vindo gradualmente a recuperar. Nem estaríamos a impor uma política de rendimentos desligada, como perigosamente aconteceu no passado, do crescimento da produtividade, o que só tem como efeito minar a competitividade das empresas e gerar mais desemprego no futuro próximo. Nem sequer defenderíamos um orçamento que, para sustentar a ilusão do fim da austeridade, penaliza a classe média e as empresas, bem como as famílias numerosas, tirando disfarçadamente com uma mão o que dá ostensivamente com a outra, como mais uma vez se provou com estas habilidades de última hora que o Governo hoje de manhã anunciou. Votaremos, pois, contra. O orçamento é mau e é um presente envenenado para os portugueses. Deixa o país mais vulnerável às crises externas e não faz o que é preciso para melhorar o potencial de crescimento no futuro. Promete menos emprego e menos investimento do que alcançámos já no ano passado. E não apresentaremos alterações a esse orçamento. Ele não tem arranjo possível. Além de que é legítimo que quem governa o possa fazer com as suas escolhas e não com as escolhas da oposição. Este orçamento é, portanto, vosso. O que nos separa hoje é claro e importante. Mais do que as diferenças programáticas, divide-nos a relevância que cada um de nós dá à realidade e aos factos. E como dizia Churchill, deve-se olhar para os factos porque eles olham para nós. Por isso, o PPD-PSD é reformista, gradualista e realista. E a maioria socialista, bloquista, comunista e verde que suporta o Governo é populista, retrógrada e irrealista. Tem que concluir, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente, dizendo que isso está bem refletido neste orçamento provisório. Sendo um repositório de intenções, veremos quanto tempo resistirá à realidade e se a própria maioria acredita nele. Esperamos que desta vez o custo da diferença seja mais acessível para os portugueses. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.